Graça e paz do Deus bendito, nesta preciosa noite, a cada um dos amados servos do Senhor, nessa reunião, nesse momento da preleção, da pregação, do ensino da palavra de Deus. Amém? Nós temos em Deus o Senhor, que é grande e digno de louvor, toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Senhor, soberano Deus. No livro de Josué, é um livro de conquista. Josué é o servo do Senhor, que sobrevive além do deserto. Ele é o homem indicado por Deus para liderar a nação de Israel entrando na terra prometida. Cumpre-se, depois de 40 anos, este momento marcante na história de Israel. Só Josué e Calebe, de toda aqueles homens de 20 anos para cima, ou mais de 20 anos, apenas Josué e Calebe entram na terra prometida, a terra da abundância, o melhor do reino animal e também do reino vegetal. Uma terra que mana leite e mel, a promessa de Deus feita a eles. Imagine você, então, Josué, já na casa dos 85 anos, de conquistas, lutas, vitórias, e chega um momento, lá no capítulo 13 do livro de Josué, o texto começa dizendo: era, porém, Josué velho, entrado em dias. E aí Deus fala com ele. Olha o que Deus diz para ele nesse verso 1 de Josué 13. Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Chega um momento que nós nos encontraremos na mesma maneira de Deus referir-se a nós como ele referiu a Josué. Já estás velho. E olha que Josué chegou até 110 anos de vida. Então teve aí de 85 para 110, 25 anos. Mas já estás velho. A velhice alcançará você. Isso é bom, tem um sinal benéfico aí. Morrer em boa velhice é algo maravilhoso. É algo que eu almejo e espero que você também venha a almejar. Morrer em boa velhice. Na bênção, na providência de Deus. Eu estou marcando esse versículo 1 do capítulo 13 aqui. Quero lê-lo, espero lê-lo com a mesma idade que Josué tinha quando Deus, assim com ele, falou, conversou, destacou este fato na vida dele. Veja bem, estava com 85. Para quem viveria até 110, já estava velho, já estás velho, entrado em dias. Imagina um coração batendo já por 85 anos, não é? A Bíblia diz que 70 anos é a duração da nossa vida. O Salmo 103 diz que a duração da nossa vida é semelhante à erva que hoje existe, amanhã já desapareceu, como a neblina, né? Coisa assim. Muito bem, eu vou convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 e 15, apenas 2 versículos para a nossa leitura e continuação do assunto que nós estamos tratando. Na nossa oração hoje à noite, irmãos que estão enfermos, o lar da irmã Rosângela está enferma. Também nós temos recuperação da irmã Marta Joy, irmã Nancy, já por algumas reuniões ela tem se ausentado, vamos orar por ela, pelo fortalecimento de Deus na vida dela, tudo quanto ela necessita, na providência de Deus ela alcance. Irmã Maria Inês Gonçalves Dias, aqui em Ribeirão Preto, aguardando o tempo de Deus para a cirurgia da catarata e que neste tempo de preparação
orando, tenhamos de Deus, naquele momento dele, um motivo para o louvor, para o reconhecimento de uma porta de Deus se abrindo e tal situação ganhando a solução tão aguardada e necessária. Eu falei para você abrir, mas eu mesmo nem abri lá. Deixa eu chegar lá. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Carta de Paulo para a igreja em Tessalônica. Primeira das cartas que Paulo escreveu foi essa aos Tessalonicenses. Primeira e segunda aos Tessalonicenses. Capítulo 5, na minha já quase mistura com 2 aos Tessalonicenses aqui, versículo 14 e 15. Alguns chamam esses versos que nós temos na epístola dos indicativos e ao mesmo tempo são as recomendações e ordens do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica. E quantas igrejas, a exemplo desta, em todas as gerações e séculos, são muitas igrejas. Naquele dia que Jesus voltar para buscar os seus, a multidão dos que vão ressuscitar e primeiro do que nós subirem é grande. Primeiro do que nós, se não partirmos antes, e fizermos parte também desses que vão ressuscitar. Coloquemos em pé, se possível for, para a leitura. Se quiser colocar o ar só para vocês, o façam. Não quero ele para mim, não. Eu estou bem assim. Não está tão quente para mim, não. Só virar um pouquinho mais para lá, pessoal aí. Pouquinha coisa. Aí deixa para essa turma aí que gosta de frio. Tá no mais fraquinho para vocês terem uma ideia. Assim. Ok, vamos então à leitura desses versículos 14 e 15. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Amém? Deus abençoe a leitura e vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, que tudo quanto já desde o início do culto foi feito, foi realizado, apresentado para a glória e honra do nome do Senhor. Nos entregamos agora a orar pela pregação, pelo ensino, pela capacidade que vem do Senhor, que o tão somente instrumento seja e seja usado pelo Senhor. Ó Pai, ser com cada um aqui, também aqueles que pela transmissão podem nos acompanhar hoje à noite. Deus fala conosco, fala com eles. Ó Pai, oramos pela salvação dos pecadores perdidos e pela edificação dos pecadores salvos, Deus. Oramos também, ó Deus bendito, pelo lar da irmã Rosângela. Ela está enferma, mas nós cremos no agir, na direção e obra do Senhor sobre a vida dela em tudo, ó Deus. Oramos pelo seu lar, ó Deus, entra com a tua obra, o teu agir em cada vida, em cada coração, Deus, e dá melhoras à irmã Rosângela, e também oramos pelos seus familiares, a irmã, os sobrinhos, por quem temos orado, crendo e lançando a nossa confiança diante do Senhor, para que necessidades, tanto espirituais quanto materiais, pelo Senhor sejam supridas. Irmã Marta Joia, ó Deus, no procedimento de fisioterapia, restauração, que logo em breve ela retorne para o seu lar
em Barretos, se assim for da vontade do Senhor, porque lá em São Carlos ela tem o acompanhamento, o auxílio da filha que lá reside, Deus. Irmã Nancy, ó Deus, dá-lhe melhoras e fortalecimento, que em breve ela possa também estar participando conosco nas reuniões. Irmã Inês em Ribeirão Preto, ó Deus, aguardamos ela nos enviar notícias de que já foi novamente marcada a cirurgia da catarata, e nesse momento que tudo possa corresponder dentro do plano e vontade do Senhor, que essa cirurgia possa ser realizada. Oramos também, Senhor, pela conversão de amados próximos a nós, com quem temos falado da Tua Palavra, levado a comunicação de Jesus Cristo aos corações. Ó Pai bendito, que esta noite seja uma noite de que tenhamos alguém vindo ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e os salvos serem exortados, nós sermos exortados a vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos nesse momento com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. O apóstolo Paulo, sem dúvida, um grande comunicador dentro da palavra de Deus, nas cartas que ele escreveu, instrumento usado por Deus para propagar, pregar o evangelho entre os gentios, aqueles que não eram judeus. Deus o usou poderosamente, ele foi um instrumento para o desvendamento do mistério de que também Jesus Cristo, o Salvador para os gentios tanto quanto os judeus, agora tornando-se um povo na igreja de Jesus Cristo. E Paulo, Deus pesou ao coração dele todo desejo e acompanhamento e atenção e preocupação em cada igreja que fora estabelecida com a pregação do Evangelho e deveria ser mantida na comunicação da palavra de Deus, de maneira que se tornasse uma igreja fortalecida no Senhor. E a preocupação, quando desprovido da condição de estar em Tessalônica, a atenção dele, o cuidado dele para com aquela igreja, desenvolveu-se na condição alcançada naquele momento de Timóteo ir até Tessalônica, estar com aqueles amados e trazer uma comunicação, uma informação, um relatório para Paulo, e Paulo escrever então, de acordo com aquilo que ele havia recebido de informações, as necessidades daqueles irmãos. E nessa primeira carta tratou com a igreja, escrevendo, vindo de encontro àquilo que eles necessitavam e estabelecendo princípios, regras, ordens, mandamentos. E aqui nós temos o rógovos do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da igreja praticar disciplina, a prática, a disciplinar, e o acolhimento que, por sua vez, iria mover e envolver a comunhão daquela igreja. Uma igreja se fortalecendo na comunhão. E para isso, ele então vai da maneira como eles deveriam proceder com a liderança, e toda a igreja, todos envolvidos no que ele colocou no versículo 14, e rogo-vos, irmãos, que reconheçais e rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Nós vimos na semana passada a introdução desse assunto, e
entendendo de perto a importância da prática da disciplina, que sempre tem como objetivo a restauração do membro que errou, a proteção da comunidade, porque a comunidade voltou-se para isso em consideração, e o acolhimento visando o amor, cuidado e a aceitação desse indivíduo por todos. E a comunhão, trabalhando a união entre a prática disciplinar e o acolhimento. E quando a igreja consegue trabalhar isso de maneira amorosa, praticando o acolhimento da maneira que envolve e deve envolver carinho, a igreja então se torna um lugar de cura, de restauração, de crescimento espiritual. E o fortalecimento dessa igreja, dessa comunidade, vai trabalhar o amor, o cuidado, o senso de pertencimento, de participação, tá? De pertencimento, de envolvimento daquela pessoa com aquela identificação, né, do indivíduo com o meio onde ele está, onde há uma interação, né, com outros irmãos. E não era apenas a liderança que deveria praticar isso, toda a igreja: admoesteis, consoleis, sustenteis e sejais pacientes para com todos. Envolveria todo o corpo da igreja. Isso era muito importante. E o apóstolo Paulo, então, a gente olhando para a prática disciplinar e acolhimento como fatores importantes para a comunhão, nós começamos a responder como Paulo tratou isso com a igreja de Tessalônica. Primeiro ponto que nós vimos na semana passada foi a questão que Paulo desenvolveu o assunto com eles, mostrando-lhes 3 grupos com os quais a igreja deveria tratar, lidar. O primeiro foi o grupo dos desordeiros. Nós então eu trouxe para você, no original, a palavra desordeiros, significando insubordinados e submissos. E até nós vimos então, numa compreensão dessa palavra, insubordinados e submissos, a palavra desordeiro, essa palavra, tanto insubmisso como insubordinado, era usado principalmente como um termo militar. Eu falei isso para você, um termo militar, principalmente ou normalmente referindo-se a um soldado que ficava fora de sintonia, de sincronismo com o batalhão ou com o alinhamento na fileira em marcha. Ele ficava fora de ordem, fora de sintonia. E os insubmissos eram um grupo, então, na igreja que estava fora de sintonia com o restante, estava fora de alinhamento, desalinhados, estavam fora. O direcionamento, o alinhamento correto era por aqui, eles estavam fora. E nós entendemos na carta, no capítulo 4, versículo 11, esse grupo chamado, então, os desordeiros. Era um grupo que estava tendo problema com relação à ocupação, ao trabalho do dia a dia. Os desordeiros estavam sendo um tanto negligentes em relação às suas ocupações diárias, né? Deveriam cuidar do que era deles, trabalhar com as próprias mãos, já tinham sido ensinados por Paulo. Agora, é claro que eu não vou tocar muito nesse assunto agora, eu já estou indo para o segundo grupo, mas no capítulo 3, de 2 aos Tessalonicenses, porque o problema persistiu, permaneceu
Tanto é que Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, ele vai voltar a falar sobre esses desordeiros. E aí então o assunto fica mais criterioso. Só vamos dar uma olhadinha lá rápida para você ter uma ideia, porque é uma questão também de cultura. Nós vamos ver isso no capítulo 3, 2 aos Tessalonicenses. Os gregos e os romanos, por exemplo, eles não gostavam muito de trabalhos manuais. Eles gostavam de trabalhos filosóficos, intelectuais, artísticos. E você imagina só que o apóstolo Paulo, quando esteve lá entre eles em Tessalônica, fez trabalho manual, trabalho braçal. Imagine. E o que dizer então de Jesus, filho de José, trabalho braçal, carpinteiro? Aliás, os judeus tinham uma compreensão bíblica de trabalho, seja qual for o tipo, como algo que era visto como uma prática para servir a Deus. Então, no seu trabalho, na sua ocupação, seja lá qual fosse o seu trabalho, desde que honesto, justo e correto, era algo através do qual você estava servindo a Deus, ganhando honestamente o pão de cada dia e desenvolvendo-se na sua ocupação. Já entre os gregos e romanos, a situação era um pouco diferente. Então, a maneira como eles culturalmente olhavam para o trabalho, dava até espaço para esse pessoal, esse grupo aí de entregues à ociosidade, não é? Eu tinha uma tia que dizia assim: indivíduo tem que aprender a trabalhar, é de criança que se começa. Não estava errado, a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E a palavra de Deus trata de tudo. Tanto quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu cresci num cenário sendo ensinado a prezar o trabalho, seja ele intelectual ou braçal, manual, como é o caso de Paulo, né, o fazedor de tendas. É visto que dentro da cultura judaica, o filho normalmente exercia a atividade do seu pai. Então Jesus foi carpinteiro. Eu não posso imaginar em Jesus sem se ocupar, porque Deus é o autor do trabalho. Só mencionando aqui, depois nós vamos falar mais sobre isso no capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses. Versículo 6 de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Apenas a questão desses desordeiros que deveriam combater a preguiça e a negligência. Mandamos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Versículo 6, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Não é? Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Deus já me deu experiência de sobra do que é trabalhar hora noite e hora dia. Já girei o relógio. Tudo é quanto é hora que você imaginar, eu já estive em algum momento
seja às 23 horas, ou à meia-noite, ou 1, 2, 3, todos os horários possíveis. Já girei o relógio. Então eu sei que ia trabalhar, mas Paulo dizer que noite e dia, ou uma parte da noite, uma parte do dia. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Você coloca uma pessoa no meio de pessoas trabalhadeiras, a influência vai alcançá-lo. Alcança. E Paulo aqui foi exemplo para eles. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Dificilmente você verá, eu nunca vi, mas dificilmente você encontrará entre aqueles que estão mendigando alguém de origem japonesa. E eu nunca vi, e talvez você também não, alguém de origem japonesa dando uma esmola. Não pedem e não dão. Olha que a Bíblia diz que é para dar, né? Aí não pedem e não dão. Havendo oportunidade, Deus é o Deus que abre portas para trabalho. No momento agora, todos nós aqui, não é? Tem alguém desempregado aqui? Não. A senhora é dona de casa, está empregada, viu? Já está garantido o seu emprego, não é? A senhora é dona de casa. Até o Felipe, que há algum tempo ficou desprovido da porta de ocupação, Deus abriu-lhe uma porta de trabalho, todos estão trabalhando, todos têm o seu trabalho, a sua lida do dia a dia. Mas Paulo foi criterioso aqui. Versículo 11, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, inúteis, sem proveito, e precisavam se ocuparem. Importante isso, não é? Nós recebemos a admoestação. Até que há pessoas que, pelo contrário, nós teríamos que trabalhar num outro aspecto, mas esse aqui é o grupo dos desordeiros, e Paulo então tem uma admoestação, um reajuste, um alinhamento. Já tratamos disso a semana passada, mas na questão da ociosidade eu vou então lá no capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses. E Paulo queria que eles, lá na primeira carta, Paulo está dizendo assim, admoesteis os desordeiros. Deus abriu-lhe a porta de trabalho, todo trabalho é abençoado por Deus, trabalho digno, trabalho honesto. Até o irmão Eurípides de Ribeirão Preto está aposentado, mas que tem um posto de trabalho, devido à doença, ele ficou afastado. Poderia até continuar, está aposentado, mas ele preferiu retornar para o seu posto de trabalho assim que foi-lhe dada alta médica. Ainda tem uma condiçãozinha, né, de trabalhar, já passou dos 70 anos, mas sente que dá para trabalhar ainda, está trabalhando, está se ocupando, até quando der, ele vai, né? Mas já é um tanto mais limitado, não é? Você vai envelhecendo, as limitações vêm. Eu já não consigo mais concorrer com um rapaz de 15 anos. Se eu tentasse, quando eu tento, a pressão faz uma pressão imensa, né? Aí é pressão sobre pressão. Não dá para concorrer mais com quem tem 15 anos. Na idade que eu estou, já estou mais limitado. Mas ainda estou na ativa. Eu, quando eu era garoto, com 10 anos de idade, eu aprendi a gostar de pesado, pegar peso. Passou um filme na época na televisão de alguém que ficava muito forte. Eu falei, eu quero ser forte, eu quero pegar no pesado, né? E fazer com esse... Mas só fui pegar no pesado com 40 anos. Antes era só serviço leve. Mas depois fomos uma experiência nova e, por assim dizer,
Segundo grupo de irmãos apresentado pelo apóstolo Paulo aqui, depois de admoestar os desordeiros, é consolar os de pouco ânimo. Outro grupo na igreja em Tessalônica, que a igreja deveria ajudá-los, e aqui é consoleis os de pouco ânimo, os irmãos que estavam desanimados. Esses irmãos fazem parte do cenário do capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. Além de mencionar sobre os desordeiros no versículo 11, quando Paulo fala que estes deveriam trabalhar com as próprias mãos, temos também neste capítulo 4 este grupo de irmãos que estavam desanimados. Por que eles estavam desanimados? Qual era a razão, o motivo que os estava levando ao desânimo? É porque eles estavam preocupados com respeito aos amigos e parentes que já haviam morrido, e até mesmo com a sua própria condição espiritual. Então, Paulo, no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, vai levar-nos à compreensão que havia um grupo na igreja tessalônica que estava sendo ignorante com respeito aos que dormem. Ele vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. E qual é a ordem que Paulo dá no versículo 18? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, com a instrução a respeito do acontecimento que ele desenvolveu aqui, que é o arrebatamento da igreja, que deveria então encher de ânimo aqueles amados e trazer consolo diante deles. É um momento magnífico para a igreja de Jesus Cristo, o arrebatamento. E olha que está pertinho, está mais próximo. Você já está até sentindo, não é? A qualquer momento, a trombeta vai soar e Cristo virá nas nuvens e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Cá para nós, você já percebeu que não tem maior tristeza invadindo-nos o coração do que quando perdemos um ente querido? Seja lá qual venha a ser a situação que você perde um ente querido. Algumas pessoas ficam abatidas, dá até um certo desânimo, porque se nós pudéssemos, a gente não quer separar. A morte é algo, nessa vida agora nós enfrentamos essa realidade. É o último inimigo que foi vencido, tragada foi a morte. Você tem lido a Bíblia? Que cenário desolador de abatimento, tristeza e até um certo desânimo veio sobre os discípulos de Cristo, quando Cristo, na cruz do Calvário, bradou: está consumado, entregou o Espírito, morto, posto no sepulcro. E agora? E agora? E a situação deles? Pedro até estava com o pensamento em ação. Precisa arrumar alguma coisa para me distrair. Vou pescar. E o que dizer daqueles 2 discípulos
do Mestre, no caminho de Emaús, tão desolados, aparentemente desanimados. O que Paulo diz que é para que a igreja então faça com os de pouco ânimo? Consoleis. Tem irmãos que em certos momentos da vida precisam ser consolados. No momento desses nossos anos, eu tenho vários conhecidos em Guaíra, Olímpia, Ribeirão, vários lugares, agora vai aumentando mais. Tem um colega lá em Guaíra. Já percebeu quando você vai estender consolação para alguém que perdeu recentemente um ente querido? Você vai mais para ouvir do que falar. E como que a pessoa tem uma necessidade de falar? Eu li uma frase essa semana, que falar é uma necessidade, ouvir é uma arte. Eu fiquei mais de uma hora, mais ouvindo do que falando propriamente com esse amigo lá em Guaíra. E acontece sim. Agora imagine você, estava comentando com a dona Célia, não sei se é tão recente, mas esse vídeo está circulando na mídia. 2 taxistas, um de 75 anos, um de 63, 30 anos trabalhando, amigos, lá na Turquia. Um de 75, outro de 63. E de repente, num momento em que eles ali estão próximos um ao outro, o de 75 tem um infarto. Está morrendo. E o de 63, então, aproximando e tentando fazer algo, tem uma outra pessoa que se aproxima e há uma câmera filmando. Porque hoje em dia, quando você menos tem noção, em algum momento a sua imagem está sendo registrada. E aquele amigo de 63, tendo ali o seu colega de trabalho de 75, já desfalecido, ele tenta fazer algo, mas a tensão invade o seu ser. E ele tem um infarto fulminante. E cai de uma maneira que a dona Célia falou assim, nossa, o espírito soltou muito rápido o corpo. Ela falou, essa expressão que ela disse, que caiu de uma forma repentina, de um grande impacto. Imagine, tentando socorrer alguém infartando, ele também tem um infarto. Consoleis os de pouco ânimo. Esse pessoal aqui precisava ser consolado. Estava entristecendo, como os demais que não tinham esperança, e Paulo trouxe uma palavra de consolo para eles, para encher-lhes o coração de esperança. Graças a Deus, eu e você adoramos um Cristo vivo, amém? Que voltará. Não fomos abandonados, deixados só. Ele prometeu e foi nos enviado o Espírito Santo, o Consolador, para nos consolar. E a mensagem é de esperança. O mesmo Senhor que morreu e ressuscitou dentre os mortos, descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estamos por um momento de tempo separados, mas logo em breve acontecerá essa gloriosa reunião
e só de falarmos dela já é um motivo de consolo, tá bem? De ânimo, que vai combater o desânimo. E olha que Paulo é criterioso, hein? Perplexo dele, né? Falando dele, mas não desanimado. Mas tinha o grupo dos desanimados, porque vendo a morte estavam perdendo as esperanças. E esse grupo também estava enfrentando tribulações, provas, dificuldades que eram tão dolorosas que os estavam, ou que estava desanimando o grupo, estavam desanimando esses irmãos. As provações, as tribulações, muitas vezes as dificuldades que muitas vezes se surgem, apresentam para enfraquecer o seu ânimo. Tanto é que Deus, diante de tão grande tarefa que Josué tinha pela frente, esforça-te e tem bom ânimo. E é Deus trabalhando isso com os seus. Precisamos nos esforçar, ter bom ânimo, para com o nosso ânimo, vindo de Deus, possamos consolar os de pouco ânimo, para que eles também tenham bom ânimo. E aí Paulo vai trabalhar com a igreja não é a liderança, toda a igreja exercendo isso. Tá? Olha, como vocês fizeram hoje, ligaram ou mandaram mensagem para a irmã que está doente, tal, consolar os que estão desanimados. O fato, eu e você somos humanos, seres humanos. Desânimo pode surgir nas nossas vidas. Como lidar, como tratar com ele? Terceiro grupo aqui. Eu quero pelo menos encerrar esses grupos hoje à noite. O grupo dos fracos. Sustenteis os fracos. Pessoas na igreja tessalônica que eram fracas espiritualmente. E mais uma vez a palavra no original traz o sentido de alguém que está doente e sem forças. Pessoas que não conseguiam ficar de pé diante de sua própria situação. Enfraquecidos, fracos, doentes. E diante disso, a passagem em questão, para que nós entendamos quem são esses fracos, também está no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. Esse grupo de irmãos identificado como os fracos. No capítulo 4, Paulo vai dizer no versículo 3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Esses irmãos são exortados a uma vida de santidade. A fraqueza deles envolvia a questão da imoralidade. Tanto é que no versículo 6, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deviam abandonar práticas ilícitas e deviam ser novamente inseridos na igreja. A questão da imoralidade, que era algo muito visível na Grécia naquela época, lá em Tessalônica, e na verdade os judeus não tinham problema com isso, mas os gentios tinham problema com a questão da imoralidade por causa da cultura em que eles estavam inseridos. Mas o mesmo Deus para os judeus era também para os gentios, fazendo dos gentios um povo. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido. Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A maneira como as pessoas sem Cristo enxergam a questão da imoralidade, do pecado sexual, é algo que carece do entendimento da palavra de Deus. Deus é um Deus santo, santo, santo. Sede santos, como o Senhor nosso Deus é santo, é uma ordem que nós temos. Então havia uma fraqueza espiritual desses irmãos e Paulo trata com eles, chamando-os para terem uma vida de santificação, porque Deus não nos chamou para a imundícia. E o pecado da imoralidade, mais tarde, um pouquinho adiante, Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, a igreja em Corinto, aos Coríntios, ele vai dizer, fugir da imoralidade, porque é algo que Deus quer que nós assim procedamos, porque quem despreza, falando da santificação, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita, o corpo do crente é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Deve ser conservado espírito, alma e corpo irrepreensível. E o que Paulo fala então dos fracos? Sustenteis os fracos. Vamos ajudar esse pessoal. O pessoal precisa ser sustentado. Começa na oração, né, que nós fazemos. Oramos e na ação daquilo que pode ser feito. E na questão de sustentar os fracos nesse sentido, tem homens e mulheres de Deus até escrevendo livros que são de uma excelente condição para sustentar os fracos nesse sentido. Em resumo, a expressão desordeiros, desanimados e fracos reflete o quê? Um chamado à ação da comunidade, da igreja. É mãos à obra, tem uma ação. Os desordeiros, admoestação. Os de pouco ânimo, consolo. Os fracos, sustentação. E esse chamado à ação, incentivando os membros a cuidar um dos outros. A cuidar um dos outros. Como cuidar um dos outros? Oferecendo apoio e encorajamento nas suas fraquezas e dificuldades. Começa com você, já de imediato, orando, colocando tal irmão na necessidade tal em oração perante Deus. Já percebeu que quando você ora por algo, no tempo e momento de Deus, vem uma resposta da ação de Deus sobre aquilo pelo qual você está orando? Já percebeu que quando você se entrega a ler a Bíblia, Deus fala com você? Quando você está orando, você está falando com Deus? Deus quer ouvir a sua voz em favor do seu irmão. Isso chama-se intercessão. Eu intercedo por você, você intercede por mim. Nas áreas específicas da nossa vida. Nós convivemos. As pessoas, você conhece ela pelo convívio. Uma igreja conhece os seus membros, o servo do Senhor. Há um convívio. Você convive. Você relaciona. Também no trabalho há um relacionamento. Dizem que onde há pessoas convivendo e relacionando, conflitos acontecem. Não para serem os conflitos vencendo você, mas através dos conflitos, encontrando o caminho da resposta da providência de Deus. Primeira lição: o cuidado deve ser realizado por todos os irmãos.
Todos. O cuidado é responsabilidade de todos. Admoestar, consolar, sustentar. E olha que é para ser paciente para com todos. Há uma pressa, né? Eu quero já. Não é aquela coisa de em 45 dias tem que estar pronto. Tem que ter paciência. Leva tempo. Como lá se diz, né? Uma criança aprendendo a andar. Não, primeiro é engatinhar, sentar, engatinhar, andar, correr e finalmente assentar-se e ficar quieto. As etapas. Então tem que ter paciência. Paciência com todos. Paciência com todos. E é uma virtude a paciência. Ser paciente com todos. Mas da noite para o dia que a situação vai canhar, aquela expectativa que você tanto almeja, leva-se tempo. Mas a paciência vai ser importante. Então, a primeira lição, o cuidado deve ser realizado por todos os irmãos. Segundo, o cuidado deve ser realizado para com todos. Todos e para com todos. Escapa ninguém, para com todos. Não podemos negligenciar, descuidar, esquecer de ninguém. Todos precisam de cuidado. Certo? Todos precisam de cuidado. Que bom saber que, diante da situação que está passando, irmãos estão orando por você. Lembra do Charles Randall Spurgeon? Ninguém poderia apresentar-lhe melhor demonstração de carinho do que estar orando em seu favor. Ele dizia isso, que para ele era uma grande demonstração de carinho, de cuidado. Começa por aí orando. Você vê o que você pode fazer pela pessoa. Há alguma coisa que eu posso fazer por você? Tá? De repente é de ordem tremendamente espiritual. Tem as necessidades materiais, mas tem a necessidade espiritual. Às vezes de você estar com a pessoa, uma devoção junto com ela na palavra, ou até mesmo vindo a ouvi-la com tempo apropriado. Tá? Terceira lição. Primeira lição, o cuidado deve ser realizado por todos. Segunda, para com todos. E terceira, o cuidado deve ser realizado com paciência. É o que eu coloquei agora, paciência. É a terceira lição. Em resumo, a prática disciplinar e o acolhimento são ferramentas importantes para a saúde da igreja. E quando usadas em conjunto, podem fortalecer a comunhão e promover o crescimento espiritual dos membros. O conhecimento que foi apresentado, as diretrizes que foram dadas e as dúvidas que foram sanadas em toda a carta, agora precisavam ser transformadas em ações práticas. Eles precisavam colocar em prática o que eles estavam aprendendo, o ensino que eles haviam recebido. E é aí que você então depara com a realidade dos fatos. A teoria é uma coisa, mas quando você vai colocar em prática, de repente você percebe o que exige quando você coloca algo em prática. Mas é para ser praticado, não é para ficar de enfeite, de igreja para igreja, e que nós então coloquemos em prática. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Esse versículo 15, eu quero dar uma destacada nele na semana que vem, porque tem alguns textos paralelos com este texto que vai nos ajudar a compreender como os tessalonicenses deveriam compreender essa questão de estar sendo tratado mal,
está vivendo um momento de tribulação, perseguição, prova, dificuldades, pessoas maltratando você, praticando mal para com você, recebendo essas pessoas o mal. E aí, como você vai agir, né, diante do mal que você está recebendo? Como você vai agir? E Paulo, no versículo 15, ele é direto, ele mostra realmente, e o próprio exemplo de Cristo, que também nós vamos mencionar a respeito desse versículo 15 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ok? Mas eu quero crer que você entendeu o que envolve você, admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos e ser pacientes para com todos. Há irmãos que dão mais trabalhos, outros menos, mas todos precisam a serem alcançados a uma compreensão tal. Eu falei da volta de Cristo, do arrebatamento, a irmã ali escreveu Maranata. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É sério, viu, essa questão da vinda de Cristo, do arrebatamento? Fale com as pessoas, né? Dona Serão estava falando, evangelizando uma senhora aqui na sala de casa ontem. Falando sério com ela, olha, eu estou distribuindo Bíblias, vou começar a mandar o plano simples de Deus para a salvação via WhatsApp, estamos colocando Bíblias ali para o pessoal. Já tem a Bíblia? Eu começo com o celular, né? Já tem, vamos baixar a nossa, tem uma nossa ali, tá? Com pregação, vamos ali baixar. Vale, você está preparado? Às vezes eu pergunto para você, está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado para a volta de Cristo? Pergunta lá para o esposo na sua casa, lá, irmã, você está preparado para a volta de Cristo? Talvez ele nem saiba que Jesus está vindo. Você está preparado para a volta de Cristo? Viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Amém? Coloquemos-nos em pé e vamos orar. Diz que vai ser igual nos dias de Noé. 120 anos preparando a arca. E quando o dilúvio veio, quando foram de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, quando chegaram em Si, tarde demais. A porta da salvação já estava fechada. Noé e sua família. Os demais todos pereceram. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. É uma preparação. Eterno Deus e Pai Celestial, obrigado a Deus pela palavra do Senhor que é viva, é eficaz. É a palavra que atinge todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. É a palavra que é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ó Deus, é a espada de dois gumes. Ó Deus, que pela providência do Senhor, na obra do Santo Espírito, tenhamos a iluminação de que precisamos e a compreensão de que o Senhor quer que tenhamos sobre todo o conselho do Senhor, registrado nessa palavra. Abençoe, ó Deus, a tua igreja e todos quanto nessa noite receberam, deram ouvidos à palavra do Senhor. Também aqueles que posteriormente irão assistir à gravação. Nos abençoe, ó Deus, nos torne animados, desejosos de falar daquilo que constitui a grande expectativa das nossas vidas. A volta do Senhor Jesus. O nosso encontro nos ares. E o fato de que estaremos para todos sempre com o Senhor. Oramos, damos graças por tudo, orando no nome de Jesus. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Todos tenham uma ótima semana.